A graça, a paz e a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos continuar nosso propósito. Nós vamos falar sobre Gênesis 6, né? Falar os milagres de Deus a respeito desse texto. Amém? Nós vamos ler do versículo 1 a 8. Gênesis 6, versículo 1 a 8. Sucedeu que, quando os homens começaram a multiplicar sobre a terra, eles nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porquanto ele é carne, mas os seus dias serão 120 anos. Naqueles dias estão os nefilins, os gigantes, na terra. E também depois, naqueles dias de Noé ali eles estavam, né? E também num período posterior, que nós vamos ver que é o do dilúvio. Quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, os quais lhe deram filhos. Esses nefilins eram os valentes, os homens de renome que houve na antiguidade. Viu o Senhor que era grande maldade no homem na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Então arrependeu o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. E disse o Senhor: destruirei um homem da face da terra, o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Nós vemos aí que tem duas classes, né, de naturezas distintas. E nós vamos falar sobre uma delas, né? Uma aqui é os homens que começaram a multiplicar e tiveram suas filhas, né? É uma classe. A outra é o chamado os filhos de Deus, né? Nós vimos que os filhos de Deus, eles viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres, conforme lhe agradavam ali, né? E tiveram relacionamento com elas. Tiveram filhos com elas. E esses filhos foram uma aberração, que foram os nefilins, né? No hebraico, nefal, que significa caídos, né? E eles eram gigantes. E a gente sabe que o termo os filhos de Deus no Velho Testamento, ele tem ele diz respeito aos anjos, né? Não tem nada a ver com homens, né? Ele tem respeito com anjos. A gente sabe porque o termo filho de Deus no Novo Testamento é que se aplica aos homens, no Novo Testamento. Quando João fala ali em João 1, versículo 12 e 13, que quem recebeu Jesus Cristo como Senhor e pediu o seu Espírito, né, ele se tornou filho de Deus, aqueles que creem no nome do Senhor Jesus Cristo, né? E que aí Deus dá o próprio Espírito. O Espírito entra dentro da pessoa, o Espírito Santo entra dentro da pessoa. Então ali ele traz a filiação justamente. Foi que Cristo conquistou isso por nós, né? Então quando nós reconhecemos isso, nós nos tornamos filhos, né? Jesus Cristo, em Romanos 8, diz que ele é o primogênito, né? Dentre muitos irmãos. Então um homem se torna filho de Deus quando ele crê no Senhor Jesus Cristo e recebe o Espírito Santo. Isso só no Novo Testamento. Então esse termo filho de Deus, ele é usado em 3 lugares aí no Velho Testamento. E nós vamos ver em 4, né? Um que é esse aí, os filhos de Deus, aí que nós vimos em Gênesis 6. Outro que é em Jó, capítulo 1, versículo 6. Eu já vou ler aqui para vocês, né? Que diz o seguinte: ora, chegado o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, né? Uma referência similar aí é Jó, capítulo 2, versículo 1, que diz: chegou outra vez o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. E veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Os filhos de Deus que se apresentam aí, né? Obviamente são os anjos. A gente vê que os anjos eles têm que dar relatórios para o Senhor. Então, um outro lugar aqui é Jó, capítulo 38, versículos 6 e 7, que está falando acerca dos anjos também. Está perguntando para Jó onde que ele estava quando Deus fez no princípio de todas as coisas, quando ele fez o mundo, né? Fez a terra. E todos os anjos jubilavam, né? Juntamente, aqui ó, quando juntos cantavam as estrelas da manhã, as filhas da alva, ou as estrelas da alva, né? Que são anjos de alta hierarquia, nós vimos isso na ministração passada, justamente quando é chamado lá em Isaías 14, quando fala, como caíste, estrela da manhã, estrela da alva, né? Juntamente com todos os filhos de Deus, né? Bradavam de júbilo. Então está falando que todos os anjos estavam no período da criação, onde que o homem nem havia sido criado ainda, né? Esse termo filho de Deus, nós vamos ver mais para frente também, de outras formas que nós vamos mostrar que sempre está se falando sobre anjos. Então aí está falando que os anjos eles tiveram relacionamento sexual com
as filhas, né, dos homens e geraram uma raça híbrida, uma aberração, que Deus não queria isso, que eram os gigantes. Não era intenção de Deus hora nenhuma isso. Mas aí alguém pode estar se perguntando, né, mas como que os anjos não se casam? Como que eles se dão em relacionamento nesse sentido? Na ressurreição, as pessoas não se casam nem são dadas em casamento, mas são como os anjos no céu. Essa passagem aí é quando os saduceus que não criam na ressurreição, eles estavam perguntando a respeito de com quem que a mulher ficaria, porque essa mulher teve 7 maridos, um foi morrendo após o outro, ela foi casando com o outro, né? E quando ela estivesse no céu, quem ia ser o marido dela? Aí Jesus fala, na ressurreição as pessoas não se casam, não se dão em casamento, né? Mas são como os anjos no céu. É aí que dá o gancho, né? São como os anjos no céu, porque a função dos anjos no céu não tem necessidade de procriar, de se multiplicar, de casar. Deus já fez os anjos, né? A ordem foi dada para o homem na terra, a ordem foi dada na terra para crescer e multiplicar. E nós sabemos que, infelizmente, esses anjos, eles deixaram sua própria natureza, sua própria habitação, e eles partiram para uma outra carne, né? Nós vamos ver em Judas falando sobre isso, Pedro falando sobre isso. Eles foram após uma outra natureza, né? Eles deixaram seus corpos celestes, na função que eles tinham no céu, porque lá não precisa se reproduzir, né? E foram após uma outra carne. E assim eles decretaram suas próprias sentenças, porque no código, vamos dizer assim, um código de ética angelical, né? Deus já tinha estabelecido todos os seus limites e o anjo ele só pode fazer aquilo que está dentro da função dele. Então eles já sabiam o tamanho do problema que ia ocorrer se eles deixassem sua própria habitação, seu próprio domicílio e fosse após uma outra carne o que aconteceu, né? Por ganância de poder, né? Que esses anjos quiseram em fazer dos homens semideuses, nesse sentido de ter uma natureza celeste dentro do homem. E foi o que aconteceu. Eles deixaram sua posição e vieram para a terra. Eles são chamados de sentinelas ou vigilantes. Nós vamos ver isso aqui mais para frente também. E só fazendo um parênteses aqui, nós sabemos que os anjos eles podem interagir com o mundo físico, não é o nosso. Aconteceu assim no Novo Testamento, no próprio Novo Testamento aconteceu com Pedro, com João, né? Quando eles estavam presos, foram lá e tiraram as algemas de Pedro, de João, né? Tiraram eles da cadeia. Aconteceu com Paulo e Silas quando eles estavam cantando louvores na prisão e as correntes soltaram, né? E todas as celas se abriram. E nós vemos também um exemplo no Antigo Testamento que os anjos eles comem comida, né? Nós vemos lá em Gênesis 18, quando mais pra frente eles vão passar, em outros capítulos posteriores, eles vão passar lá em Sodoma e Gomorra para tirar Ló e queimar a cidade, mas antes eles passam na casa de Abraão, né? Gênesis 18, versículo 1 diz que o Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Mamre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, em pouca distância. Quando os viu, saiu da sua entrada, da sua tenda, e correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. E disse ele, né? Meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. E aí ele foi buscar água, está aí no versículo 4, né? E os anjos ficaram lá, debaixo da árvore. No versículo 5, vou trazer-lhes também o que comer, para que recobrem forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até o seu servo, né? Aí os anjos dizem o seguinte, está bem, faça conforme está dizendo, responderam os anjos, né? Aí no verso 6 ele fala para a esposa separar 3 medidas de melhor farinha, né? E fazer uns pães. Cadê? No verso 8, ele traz leite e o serviu, enquanto os anjos comiam, né? Enquanto comiam, ele ficou perto deles em pé, debaixo da árvore. E aí os anjos fazem uma pergunta, onde está sua mulher Sara e tal, e fala que depois eles voltariam na primavera e Sara teria um filho, né? Então nós vemos aí a interação de Abraão com os anjos e os anjos comendo a comida que Abraão forneceu para eles, né? Então é por isso que no autor de Hebreus nos adverte quanto à questão da hospitalidade. Em Hebreus 13, versículo 2 diz, não se esqueçam da hospitalidade, foi praticando-a que, sem saber, alguns acolheram anjos. Então a diferença, em geral, que quando tem uma função, eles vão, fazem sua função, seu projeto que Deus o mandou fazer, eles voltam, né? Mas esses não, esses decidiram por si só uma missão que não foi encabeçada por Deus, eles se rebelaram,
atravessaram as barreiras e aí eles pagaram a sua própria sentença, eles criaram sua própria sentença no que tange, eles mesmos se sentenciaram, né? Porque aí nós vamos ver que Deus os jogou no Tártaro, né? Que é o inferno, nossa palavra em português dá inferno, mas é o Tártaro, que é um lugar onde tem espíritos aprisionados, né? Porque a palavra inferno ela pode ser traduzida por Sheol, tem 4 palavras gregas: Sheol, Hades, que é o mundo dos mortos, Gehenna ou Gehenna e Tártaro. Nesse caso, esses anjos que rebelaram aí nessa circunstância, eles estão no Tártaro. Então vamos retomar o assunto aqui. Nunca foi estranho, né, que os seres humanos casassem e tivessem filhos, né? Mas não foi isso que aconteceu em Gênesis 6. O que aconteceu em Gênesis 6 foi um hibridismo, foram seres angelicais, chamados de filhos de Deus, né, que engravidaram as filhas dos homens. Foi uma aberração. E porque eles saíram da sua função celeste para... Nós vamos ver isso aqui em outros versos, né? Para ir após uma outra carne. Isso Deus não tinha planejado isso, né? Isso não era a intenção de Deus. A gente vê em Mateus 24, versículo 37 e 39, que Jesus diz o seguinte: E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim, como nos dias anteriores ao dilúvio, eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, né? Guarda isso, esse termo, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então o Senhor Jesus ele compara a vinda dele como nos dias que aconteceu nos dias de Noé, onde que as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Jesus está falando de um hibridismo aí, de naturezas diferentes sendo juntadas, né? No que tange ao esse casamento que ele está falando, é justamente o que aconteceu nessa época, naturezas diferentes, esse hibridismo. Isso ocorreu naquela época e ele está falando que também vai acontecer na vinda do Filho do Homem. A gente já vê questões de natureza sendo alteradas, né? Nós vemos o código humano do DNA foi aberto agora no ano 2000, né? Foi descoberto. Então a genética tem se avançado demais, né? E nós podemos usar isso tanto para o bem, mas Satanás, de fato, ele vai usar isso para o mal, né? Nós vemos a questão dos transgênicos, né? Mudança genética nos alimentos. Mas vamos falar o que Pedro fala sobre esse episódio, né? Vamos lá em Pedro, capítulo 2, versículo 4 e 5. Versículo 9 também. Capítulo 2, vamos ler o 4, versículo 4, versículo 5 e 9. Porque se Deus não poupou a anjos quando pecaram, mas os lançou no Tártaro, no inferno, né? E os entregou aos abismos da escuridão, reservando-os para o juízo, se não poupou ao mundo antigo, embora preservasse a Noé, que foi o pregador da justiça, e mais 7 pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, né? Também o Senhor sabe, versículo 9, também sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar para o dia do juízo os injustos, que já estão sendo castigados, né? Ou seja, aqueles anjos lá eles já estão sendo castigados. Então aí ele fala sobre o mundo antigo, né? Sobre a questão de Noé e fala sobre esses anjos que pecaram, né? E que o Senhor os aprisionou. Vou fazer um breve parênteses aqui sobre o seguinte. Antes de Gênesis 6, tem o capítulo 4 de Gênesis, que vai falar sobre uma descendência que invocava o nome do Senhor. Adão tinha Caim e Abel, né, como filhos. Caim matou Abel. Mas acontece, Adão tem um outro filho chamado Sete. E aí, Sete tem um outro filho chamado Enos. Enos tem um significado de frágil, homem mortal, né? E diz que no versículo 26 do capítulo 4 de Gênesis que Enos foi nessa época que se começou a invocar o nome do Senhor. Começou a invocar o nome do Senhor. Em contrapartida ao seguinte, os Nefilins, eles dominaram toda a terra, os gigantes, a provisão de alimentos ali, eles é que controlavam, né? Então, o homem, ele fazia uma lavoura e os Nefilins, eles dominavam. Então, por isso que Jesus fala aí, ó, comer, beber, né? Assim como nos dias de Noé. Como você pode comer e beber nos dias de Noé? Sendo que está tudo sendo controlado pelos Nefilins. O Senhor, ele tinha esse compromisso com quem invocava o nome do Senhor, né? Então, ao invés da descendência de Enos aí seguir os Nefilins, se entregar, dar sua alma para eles, e as suas mulheres, as suas filhas para eles, ao invés disso,
eles invocavam o nome do Senhor e o Senhor guardou aquela geração. Nós sabemos que Enoque, ele andou com Deus de tal forma que Deus o tomou para si, não foi? Então, veja Gênesis 5, 24 fala, Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Hebreus 11, versículo 5 diz, pela fé Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Enoque, então, ele foi um descendente aí de Enos, desses que invocavam o nome do Senhor. E Noé, ele foi descendente de Enoque, né? Então a gente vê aí que antes de Deus trazer aquele grande juízo do dilúvio sobre a terra, Deus havia tirado Enoque, né? Daquele mundo tão perturbado ali, daquela tribulação que estava acontecendo. Nós temos uma promessa parecida, né? Em Apocalipse 3:10, que o Senhor Jesus diz que, visto que guardaste a palavra da minha exortação à perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo todo, para experimentar os que habitam sobre a face da terra, né? E na época de Noé, Noé era o único que se achou graça diante de Deus, né? Ele era dessa linhagem que invocava o nome do Senhor. Então eles eram protegidos, né? Os tempos, pelo fato que comer, beber, casar e se dar em casamento, que Jesus iguala, né? Fala assim como nos dias de Noé, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Nós vemos que naquela época eles estavam dependendo para comer ou de Deus ou dos nefilins, né? Então, assim vai ser parecido também nos nossos dias futuros, né? Como em Apocalipse 13 lá fala, veja bem, lá no Apocalipse 13, versículo 8 diz que todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, né? O Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo, está falando o livro do Cordeiro, o livro do Senhor Jesus Cristo, daqueles que estão escritos no livro do Senhor Jesus Cristo, daqueles pelos quais o Senhor Jesus Cristo justificou. Aqueles que não estão ali nesse livro, eles vão adorar a besta, né? Ou seja, aqueles que não invocaram o nome do Senhor, eles vão aceitar a proposta da força maior que vai estar no mundo, né? Assim, a força maior naqueles dias de Noé era os nefilins. Então, as pessoas que não invocavam o nome do Senhor, elas não eram protegidas pelo Senhor, não eram guardadas. Então, elas ou eram mortas ali pelos nefilins, ou elas cediam as suas mulheres, as suas filhas, né? E tinham que se comprometer ali com aquele mundo. Eles, em outras palavras, eles casavam e davam suas filhas em casamento, né? Para poder ter uma aliança com os nefilins. Isso vai acontecer futuramente nos nossos tempos. Por isso que Jesus fala, assim como nos dias de Noé, se você quer comer, beber, você vai casar e se dar em casamento nesse sentido, né? É uma das analogias que a gente vê aí pela frente. E continuando em Apocalipse 13, veja aí no versículo 9, aquele que tem ouvidos ouça, né? Ao 15, foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer com que fossem mortos todos os que recusassem a adorar a imagem. Também obrigou todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, tá vendo? A não ser que tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Então, eis aí uma das formas de casamento, né? Se você quer comprar e vender, ou se você quer comer e beber, porque você não vai poder comprar nada, né? Então, quanto negociar ou vender, né? Você vai ter que ter feito um casamento aí com essa besta. A gente pode falar também uma outra forma de casamento que é falado lá em Daniel capítulo 2, versículo 40. Ele está falando sobre um reino em que esse reino vai ser tomado pelo reino do Senhor Jesus Cristo. E aí haverá uma esperança eterna, um reino de paz, né? Quando o Senhor Jesus Cristo vir e tomar. Então ele está falando de 4 reinos. Aí agora ele começa a falar do 4º reino, é o qual o Senhor Jesus vem e domina, né? E vai tomar. Então, Daniel capítulo 2, versículo 40. E o 4º reino será forte como ferro, pois com o ferro esmiuça e quebra tudo, com o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuça e quebrantará. Ao 43. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, né? Em algumas traduções, na NVI mesmo, está falando que haverá um casamento de uma forma política,
né? Mas se você pegar versões mais antigas, a revista corrigida, você vai ver o seguinte, ó, misturação com semente humana, né? Algo vai haver aí em que o sêmen humano, né, a semente humana, vai ser misturada com algo, né? E aí beleza, aí fala no 44 diz o seguinte, que mas nos dias desse reis o Deus do céu levantará um outro reino que jamais será destruído. E esse reino não passará a outro povo, né? Ou seja, ele veio e ele vai ficar. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre, né? Então, voltando a dizer, Mateus 24, versículo 37 e 39, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Antes do dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, né? Até que Noé entrou na arca e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem, né? Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Vamos ver aqui o que Judas fala. Judas, versículo 6 e 7. Aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas, na escuridão para o juízo do grande dia, né? Igual nós vimos lá em Pedro, falando que ele prendeu aqueles anjos, né? No Tártaro. E esses anjos foram os quê? Os que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. Então nos céus eles não se casam, mas eles deixaram sua própria habitação, vieram para a terra, né? Não guardaram a sua função, o seu principado, e com isso eles geraram os gigantes, os nefilins, né? Ao engravidar as mulheres, as filhas dos homens, né? E aí Deus deu essa sentença deles ficarem em prisões eternas, né? Aí continua, assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo-se prostituído conforme aqueles anjos, né? Então ele faz uma analogia aí com, lá em Sodoma e Gomorra a gente sabe que os homens estavam, em vez deles deixarem fazer o uso natural das mulheres, eles estavam fazendo o uso sexual de homens com homens e mulheres com mulheres, igual é falado lá em Romanos 1, né? Em que Deus abomina isso. E então eles foram após uma outra carne, deixaram a sua função, que era relacionar com as mulheres, para relacionar com os homens. E eles estão igualando o versículo 7 aí de Judas. Judas está fazendo menção aos anjos que deixaram sua própria habitação e foram após uma outra carne, né? Ele continua no versículo falando exatamente dessa forma, ó. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo se prostituído como aqueles anjos e ido após outra carne, foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno, né? Então eles já tinham recebido a sentença. Então Judas está falando sobre isso. Ele fala dessa revolta desses anjos aí, conforme Pedro fala, e lá em Gênesis, que é o texto base nosso aqui, está falando. Então, algo aconteceu, né, nos tempos de Noé, que os anjos deixaram a sua própria habitação e seguiram após outra carne, né? Ou seja, perseguiram as filhas dos homens. E o resultado disso foi prisões eternas, né, no Tártaro. E aí Judas, quando ele acaba de fazer esse relato, ele vai falar outras coisas, profetizando ali também os falsos profetas, mas ele está falando de um mesmo assunto. Ele fecha esse assunto citando o livro de Enoque, né? Porque essas afirmações, tanto como Pedro fala e como Judas fala, elas estão no livro de Enoque, né? E aí, nos versos 14, verso 15 da carta de Judas, ele diz o seguinte, ó: Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles, dizendo: vejam, o Senhor vem com milhares e milhares dos seus santos, né? Para julgar a todos e convencer a todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores e ímpios falaram contra ele, né? Esses relatos aí, tanto de Pedro como de Judas, aparecem no capítulo 6, no capítulo 14 e no capítulo 18 do livro de Enoque, né? E infelizmente, né, embora Pedro cita, né, essas afirmações aí, Judas cita o livro de Enoque, né, a igreja ali na época de Constantino, nos seus concílios, ela não considerou politicamente incorreto, né, para a época, e não colocou o livro de Enoque no cânon bíblico. Eles aceitaram somente o que estava na Septuaginta,
Septuaginta é uma versão feita por 72 rabinos, né? E que na época de Alexandre o Grande ali, o século III a.C., né, fizeram uma versão para o grego koiné, que é um grego do povão, vamos dizer assim. E ali os rabinos, eles não colocaram o livro de Enoque nessa Septuaginta. Eles não colocaram justamente porque o livro era muito cristocêntrico e colocava o Messias descendo dos ares, né? Porque em Apocalipse 19 tem a batalha final, mas eles não aceitaram um Messias que viesse descendo com os seus santos pelos ares. E essa era uma das formas de rejeição deles. Mas isso era diferente do que aconteceu ali com os pais da igreja, né? Os pais da igreja é um título dado para aqueles que vieram logo depois de João, quando João morre, né? Nós temos Policarpo, depois nós temos Irineu, né? Temos mais para frente Tertuliano, Justino Mártir, Clemente de Alexandria, vários outros que tem vários depoimentos deles acerca do livro de Enoque. Via-se ali que o começo da igreja ali, assim como Pedro e Judas, né, fizeram afirmações a respeito do livro de Enoque, eles também tinham o livro de Enoque, faziam também nas suas cartas, né, eles trocavam cartas entre si ali. O que aconteceu... e a gente vê também as cartas de Paulo, depois vamos ver alguns trechos aqui, que estão recheados de referências, né? Vamos dizer assim, linkadas pelo mesmo espírito de profético, né? Em que Paulo cita indiretamente o que Enoque já citou. Em Enoque, capítulo 61, versículo 9 e 10, fala o seguinte, ó: a aflição os prenderá quando eles virem o filho da mulher assentado sobre o trono da sua glória, né? O filho da mulher assentado sobre o trono da sua glória. Jesus Cristo fala isso, Mateus 25, quando ele está falando do julgamento das nações, ele está falando quando o filho do homem se assentar no trono da sua glória, né? Ele cita também quando está falando com o rico lá em Mateus 19, que o rico fala, o que eu tenho que fazer para já faço todas as coisas, guarda a lei e tal. Jesus fala, uma coisa te falta, pega os seus bens e dá para os pobres, né? E aí Pedro pergunta, o que vai ser de nós, Senhor Deus? Nós largamos tudo. Aí Jesus fala para Pedro, uma coisa vos digo, quando o Filho do Homem assentar no trono da sua glória, né? Justamente essa afirmação aí, vós assentareis em 12 tronos e julgará toda a casa de Israel, né? Enoque está dizendo aí, o Filho da mulher assentado sobre o trono da sua glória. No versículo 10 de Enoque 61, então os reis, os príncipes e todos os que possuem a terra glorificarão aquele que tem domínio sobre todas as coisas, aquele que esteve em conselho, pois desde o princípio o Filho do Homem existiu em segredo, o qual o Altíssimo preservou na presença do seu poder e foi revelado aos eleitos. Colossenses vai falar isso, né, que Jesus Cristo era dos tempos eternos e que ele é o cabeça de todas as coisas e que foi revelado e nos dado, né? 1 Coríntios, capítulo 2 vai falar sobre isso. Efésios capítulo 3, né? Tá falando do cabeça da igreja. Colossenses, e aí vai, tem Mateus 11, 25, João 6, quando tá falando que Cristo é o pão vivo que desceu do céu. Então a gente vê que afirma que o Messias, né, salvará o mundo e não só os judeus. Essa afirmação aí deixa qualquer judeu irado, né, porque ele crê na exclusividade como povo de Deus. E no livro de Enoque não fala que o Senhor foi dado para os gentios, afirma que ele virá dos céus com milhares de anjos para julgar a terra e recolher todos os seus escolhidos. Essa passagem ela é idêntica com o que Jesus fala sobre o dia do Senhor, né, sobre o arrebatamento. O que acontece em Apocalipse 19 também, né, com todos os seus santos. Zacarias 14 fala isso também. Ele vem com dezenas de milhares dos seus santos para fazer julgamento, né, e destruir o iníquo e reprovar toda coisa carnal e toda coisa pecaminosa e mundana que foi feita e cometida contra ele, né, para destruir o iníquo. Aí, Paulo faz citação a isso, né? Paulo faz citação também em 2 Tessalonicenses capítulo 2, 1 Tessalonicenses capítulo 4, quando ele está falando sobre o anticristo, sobre o iníquo, sobre a abominação desoladora, né? E essa entrada triunfal aí pelos céus é Apocalipse 19. Mas infelizmente, quando chegou no século V, Agostinho de Hipona, né, que é o famoso Santo Agostinho, ele fez uma acusação contra o livro de Enoque e defende falando que não vai canonizar, que ele não poderia entrar no cânon por não estar na Septuaginta. E aí ele preferiu olhar com a visão que os rabinos tiveram essa rejeição em que somente os judeus eram exclusivos pela salvação, esse tipo de coisa, né? E não aceitar que aquele Messias seria os Messias dos gentios também.
A gente vê que realmente eles tiveram essa dificuldade. A gente vê quando chega na época de Jesus, Pedro tinha essa dificuldade. Deus mandou descer um lenço com os animais impuros e falou: come, mata e come. Né? Ou seja, era para. Depois Deus explica: você vai pregar para os gentios. Ele começou a pregar para Cornélio, só que depois ele viu que o poder caiu sobre Cornélio, o Espírito Santo, que ele fala isso lá em Atos 15 depois, mas ele realmente teve uma dificuldade e ele acabou ficando só com os gentios, só com os judeus, quer dizer. E Deus teve que levantar Paulo para pregar para os gentios. Então, infelizmente, aí Agostinho ele acatou essa visão aí dos rabinos, da Septuaginta, né? Por não estar na Septuaginta, eu também não quero, né? Mas não se sabe se ele sabia o real motivo dessa negação de não aceitar o livro de Enoque. Se ele sabia realmente que o motivo que os judeus tinham rejeitado. Porque eles não queriam realmente, eles queriam exclusividade das coisas de Deus para eles, né? E ele acrescenta, falando que Gênesis 6 era para ser lido de uma forma alegórica e não literal. E aí ele faz uma coisa que foi o terror para o entendimento dessa passagem. Ele diz que o termo filho de Deus seria atribuído para os descendentes de Sete, né? Para a linhagem que invocava o Senhor. E aí ele desqualifica totalmente a veracidade do texto, né? Mas isso é facilmente quebrado pelo seguinte: no original, no hebraico, esse termo filhos de Deus, ele é Benai Elohim, Benai Elohim. E esse só aparece na Tanakh, que é o conjunto de livros sagrados judaicos, nos quais foi originado o Antigo Testamento cristão, né? E em 3 passagens é que aparece esse Benai Elohim, é aquelas que nós já falamos: Jó 1:6, Jó 2:1 e Jó 38:7, citando o termo filhos de Deus, né? E se a gente observar aí Benai Elohim, se for traduzir para a nossa língua, seria os que foram criados por Deus, né? Os que foram feitos diretamente por Deus e não oriundos de um homem. E outro ponto que é o seguinte: no Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, né? Que é a Torá, que fazem parte da Tanakh, você não vê uma sequer alusão de que Benai Elohim, né, esse termo filho de Deus, Benai Elohim, tem alguma referência à genealogia de Sete. Esse entendimento, na verdade, era uma forçação de barra para tentar adaptar o termo, né, para uma forma de compreensão que não tem sua origem no léxico ali do hebraico, né? Então, você não vê nenhuma sequer uma transliteração do termo hebraico para chegar a aparecer com Benai Elohim. Em relação a descendentes de Sete. Então, é uma questão muito vaga, e tem um outro ponto ainda mais vago ainda, né? Quando a gente vê ali que o versículo 6, ele diz o seguinte, ó: naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, esse termo aí, e também depois, e também posteriormente, entende? A gente vê que houve uma investida a parte de Satanás, desses anjos, posteriormente o dilúvio. Nós vamos falar aqui também. Então, que houve uma outra violação desse código de conduta angelical, né? Esse que nós vimos lá em Judas 6, falando que eles não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, indo após uma outra carne, né? E o que provocou novamente o aparecimento dos gigantes, que vai culminar ali nos dias da conquista da Terra Prometida, a Terra de Canaã, né? Moisés, Josué, né? Embora Moisés ele não entrou para a Terra Prometida, mas ele chegou a lutar com um dos gigantes, que é chamado Og de Bazã, né? Se você for ver ali, você vai ver esse gigante Og de Bazã em Deuteronômio. Deixa eu pegar aqui, Deuteronômio 3, o Senhor falando que ia entregar o exército desse gigante nas mãos de Moisés. Aí você vê no versículo, Deuteronômio 3, versículo 11, fala ali que a medida da cama desse gigante era de 4 metros de comprimento e de largura era 1,80 m. E você vê que quando eles destroem esse gigante, aparece até no Salmo 135 e no Salmo 136, né? Você vê no Salmo 136, no versículo 20, falando que matou reis poderosos, né? Matou o Og, o rei de Bazã, né? Falando que o amor de Deus dura para sempre, porque eles mataram esses reis, mataram esse hibridismo, essa raça que não era uma raça pura, mas era uma investida de Satanás para poder atrapalhar o plano de Deus. Nós vemos ainda no mundo antigo que o grande milagre é que se Deus não tivesse guardado aqueles que invocavam o nome dele,
Então nós vemos que o grande milagre é o quê? É invocar o nome do Senhor. Quando você invoca o nome do Senhor, há milagre. O Senhor vem, protege e guarda e livra dos seus inimigos. Nós vamos ver isso aqui mais para frente. Então Noé foi protegido por causa disso. A fidelidade do Senhor tem com aqueles que invocam o seu nome. E esse foi o grande milagre de Gênesis capítulo 6. Porque senão toda a raça ela seria contaminada e o Senhor não conseguiria trazer o Salvador por meio de uma raça pura, né? Esse foi o principal motivo do Senhor acabar com todos os viventes, né? E na grande tribulação que há de vir, o Senhor fala, né? Em Mateus 24 ele fala que se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria, porque tamanha vai ser a tribulação. Jesus fala que como nunca houve e não haverá desde que houve nação, né? Esse conceito de nação ele veio após o dilúvio. Então, desde depois do dilúvio, nunca teve algo parecido com o que vai acontecer agora no final dos tempos. É isso que Daniel fala em Daniel 12 e é isso que Jesus fala em Mateus 24. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhum se salvaria. E coincidentemente, no livro de Enoque tem uma referência igualzinha falando que aqueles dias, se Deus não reduzisse, não haveria salvação para ninguém e os nefilins dominariam o mundo inteiro, mataria toda a raça natural. Todo mundo teria híbrido e Jesus Cristo nunca viria. E aí Satanás sairia vitorioso, né? Mas Deus tem um compromisso com o nome dele. Graças a Deus que teve uma linhagem que invocava o seu nome, né? E assim, da mesma forma, aqueles que invocam o Senhor hoje, nos tempos atuais, vão ser protegidos. Aqueles que têm relacionamento com o Senhor tem compromisso porque o nome do Senhor está sobre aquelas pessoas, vão ser guardados. Amém? Então esse é o grande milagre. Se muitas pessoas podem perguntar, né? Mas sem entender toda essa história que nós contamos aqui agora, né? Muitas pessoas podem falar, mas como que... questionam sem saber, né? Ah, mas Deus é amor, mas Deus matou todo mundo. Como foi o dilúvio? Que Deus é esse? Que Deus de amor é esse? Né? Se Deus não nos amasse, né? Ele não poderia entregar o seu filho por nós. O seu filho nunca viria. Por quê? Porque Satanás estava estragando toda a raça humana. E como que o Salvador poderia vir? Então ele teve que matar todos os gigantes, teve que matar toda aquela raça híbrida e começar tudo de novo. E graças a Deus que pelo menos Noé não se contaminou, porque senão ele poderia ter sido comido pelos nefilins. Os nefilins estavam praticando canibalismo, não estava havendo mais subsistência na terra, a terra estava toda consumida, né? Estava maldita de fato. Falando um pouco sobre as questões dos nefilins que apareceram após o dilúvio, né? Vamos lá. Então nós vimos o seguinte: após o dilúvio, Noé tem 3 filhos, Cão, Sem e Jafé. Cão, ele vê no Deus do seu pai, ele faz chacota. Noé pega, amaldiçoa Cão e abençoa os outros 2 filhos. E o que acontece? Que da descendência de Cão vem um homem chamado Nimrod. Esse homem se tornou poderoso na terra e ele é que vai ser o autor da Torre de Babel, né? E aí as pessoas começam a adorar outros deuses e elenca Nimrod como seu líder. E o que acontece é que houve-se ali a Torre de Babel, a gente já sabe da história, Deus divide o povo em várias línguas ali, houve uma confusão. E nesse tempo ali na Caldeia, um pouco depois, né, gerações depois, tem um homem chamado Abraão. E ele está numa terra de deuses. Abraão resolve, Deus o chama, ele dá ouvidos a Deus, ele entende que Deus é o Deus dos céus. E ali Deus faz um chamado para ele, ele aceita. E ele passa a ir em direção a uma terra que Deus ia mostrar para ele. Essa terra é a terra de Canaã. Quando a gente vê em Gênesis 13, Abraão chega na terra de Canaã. Abraão ficou na terra de Canaã, mas aí, quando você vê em Gênesis 15, Abraão está conversando com o Senhor a respeito da sua descendência, né? E como é que Deus ia cumprir essa promessa para ele, ele começa a questionar. E aí Deus fala que daria um filho para ele, né? Porque ele fala que só tem um servo, Eliezer,
E Deus fala, não, você vai ter um filho gerado entre você e Sara, embora eles já eram de idade avançada, né? E aí diz que Abraão creu, e isso foi imputado como justiça para ele, o que Deus estava falando. Então Deus faz ele entrar num profundo sono, e depois Deus fala para ele o seguinte, que a descendência dele, a quarta geração, né? A descendência dele iria para o Egito, a gente sabe que Jacó desceu, né? José foi na frente e depois Jacó e todos os familiares desceram. E na época de José era uma época de fartura, uma época boa, né? Estava tendo alimento. Eles tinham alimento em estoque, porque depois veio uma grande fome na terra, mas eles tinham alimento em estoque, era o único lugar do Egito, era no Egito que tinha comida. Então eles ficaram por lá e o faraó era amigo de José, então eles se deram muito bem e ficaram. Aí depois José morre, né? E vem um faraó que não conhecia José, e isso é o começo de Êxodo, vem falando sobre isso, né? E fala que eles ficaram escravizados. O próprio Deus já estava falando para Abraão em Gênesis 15, falando que a descendência dele desceria para o Egito e ficaria lá escravo durante 400 anos. E aí está o clique. Satanás, sabendo disso, né? Ele esperou a descendência de Abraão, ou seja, Jacó, descer para o Egito, e quando desceu, Satanás infestou Canaã de gigantes, né? Infestou aquela terra de gigantes, que são os Refaíns ou Rafaíns, os Anaquins ou Enaquins, né? E são as duas linhagens de gigantes que eu lembro, mas tem mais, tem outros nomes. E encheu aquilo de gigante. Foi o tempo que ele teve para poder. Ele sabia que o projeto de Deus era trazer o pessoal de volta para Canaã, né? Porque era ali em Canaã que a promessa era para Abraão. Abraão já estava ali, mas o povo desceria para o Egito e depois voltaria para Canaã. Então Satanás ele queria atrapalhar o plano de Deus já. Então ele teve 400 anos para infestar aqueles gigantes, né? Então ele fez isso. Então a gente sabe que quando o povo estava saindo do Egito, Moisés passando, né, pelo deserto, já enfrentou um deles, que era o rei Og de Bazã, e porque Satanás já antecipou com esse gigante no meio do caminho. E aí depois a gente sabe como Josué vai entrar, ele tem que entrar em Canaã, ele já começa a ter essas barreiras, as dificuldades. Quando eles vão mandar os 12 espias lá para ver, né, como que era a terra, eles dão relatórios falando que eles eram como gafanhotos na presença dele, né? Tá lá em Números 13, se eu não me engano. E nós éramos como gafanhotos, né? Também vimos ali os Nefilins, isto é, os filhos de Anak, que são os descendentes dos Nefilins. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos, né? Tem Josué, outra passagem aqui, ó. Josué 11, versículo 22. Não foi deixado nem sequer um dos anaquins na terra, dos filhos de Israel. Somente ficaram alguns em Gaza, em Gat e em Asdod, né? Porque eles já estavam guerreando e matando, né, esses gigantes. Ora, Josué 14:15. Ora, o nome de Hebron antigamente era Kiriat Arba, porque Arba era o maior homem entre os anaquins, né? Essa raça de gigantes, anaquins ou enaquins, né? Rafaíns ou refins. E a terra repousou da guerra, né? Eles estavam matando os gigantes. Então esses gigantes apareceram na terra de Canaã e eles tiveram que desbravar, né? E a gente vê que eles não mataram todos e foram restar alguns lá para a época de Davi ainda, para você ver, né? Então, veja bem, em 1 Samuel 17, versículo 4, né? Então saiu do arraial os filisteus um campeão, cujo nome era Golias, de Gate. Ele era de Gate, que tinha de altura 2,89 metros. Nós vemos os últimos ali sendo mortos, lá em 2 Samuel, capítulo 21, quando é falado que os soldados ali de Davi, né, os guerreiros de Davi, mataram os que estavam restantes, né? 2 Samuel, capítulo 21, versículo 18 ao 21. E aí, nós vemos esses restantes gigantes na época de Davi ali sendo mortos. E é quando em 2 Samuel capítulo 22 Davi faz um cântico, né? Persegui os inimigos e os alcancei, os consumi, os atravessei, né? Davi canta um cântico. No primeiro versículo aí, ele começa, né? De 2 Samuel 22, ele diz o seguinte, ó: Davi cantou ao Senhor esse cântico quando este o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. E aí no versículo 4 ele diz: Invoquei o Senhor
Invoco o Senhor que é digno de louvor e sou salvo dos meus inimigos, né? Então, concluindo aí, o grande milagre de tudo foi Deus preservar o homem na sua natureza genética, né, pura, naquela época, onde Satanás ele queria invalidar toda a semente humana, ele queria contaminar, porque assim, como que seria vindo um nascido de mulher, né, que pisaria na cabeça de Satanás? Após o dilúvio, né, Deus separa uma nação por meio de Abraão e o Salvador viria por meio dela também. E aí a gente viu, enquanto a descendência estava de Abraão estava no Egito, Satanás teve aí 400 anos, né? E ele queria atrapalhar o plano do Senhor. Mas eles, o que eles faziam? Eles invocavam o nome do Senhor. Se você vê essa primeira batalha de gigantes, primeira após que a gente vê o dilúvio que a Bíblia relata, em Deuteronômio 4, no versículo 7, olha o que eles falam, né? Moisés fala, olha, pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, todas as vezes que o invocamos, né? Um Deus tão próximo como o Senhor, toda vez que o invocamos, eles ganhavam as batalhas porque eles invocavam o nome do Senhor. Da mesma forma como a linhagem de Sete lá, Enoque, Noé, invocavam o nome do Senhor e foram guardados, né, dos seus inimigos, assim aconteceu também com os gigantes após o dilúvio, né? A nova safra de gigantes que veio, a nova investida de Satanás naquela época, em que quando eles começam a sair da terra do Egito, eles vão pelo deserto, eles invocam o nome do Senhor e destroem, né? Og, o rei de Bazã, que tinha 4 metros de altura. Então está falando aí, Deuteronômio 4, versículo 7, pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, nosso Deus, sempre que o invocamos. Esse é o grande milagre, né? Em Romanos 10, 12, Paulo vai dizer o seguinte, o Senhor é rico para com todos os que o invocam. Aí não há judeu nem grego, né? O Senhor é rico para com todos os que invocam, diz o versículo. Invoco o Senhor e sou livre dos meus inimigos. É o que vai dizer o Salmo 18, versículo 3, né? Então, certamente nós temos muitos inimigos, né? Em que mesmo quando depois que nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, dentro de nós mesmos existem muitas fortalezas, muitos gigantes, né? Dentro de nós mesmos, em que são fortalezas em que o próprio Satanás ele fomenta para que nós não deixemos com que a vida do Senhor, o Espírito do Senhor se expanda em nós, para que nós não tenhamos uma mente plenamente dada ao Senhor, né? Uma vontade, umas emoções plenamente controladas pelo Senhor. Então nós precisamos derrubar gigantes, né? Então esses gigantes, o milagre que nós vemos aí em Gênesis 6, o que vemos em relação a esses gigantes que não influenciaram aqueles, o grande milagre é eles invocaram o nome do Senhor e foram protegidos, né? Assim como após o dilúvio, né, esses gigantes que apareceram, eles foram derrotados por causa daqueles que invocavam o nome do Senhor. Davi, quando ele venceu Golias, ele diz o seguinte, você vem com lanças, com todo aparato, né? Mas eu vou em nome do Senhor. Eu venho em nome do Senhor. Eu venho invocando o nome do Senhor. E aí sim, o Senhor tem compromisso com o seu nome. Então sempre quando a gente for ler uma palavra de Deus, for ler a Bíblia, vamos invocar o nome do Senhor com reverência, chamar Senhor Jesus Cristo, vem Senhor, né? Jesus Cristo foi feito o Senhor, o nome que está acima de todo e qualquer nome, né? Atos 4,12 vai falar isso, não há salvação em nenhum outro nome dado nos céus, né? E entre os homens também, pelo qual importa que sejamos salvos, somente o nome do Senhor Jesus Cristo é que traz salvação. Em Filipenses 2, vem dizendo que o Senhor, conforme como Jesus se humilhou, ele tomou forma de servo, Deus o exaltou acima de todo e colocou o nome dele acima de todo e qualquer nome. Então o nome de Jesus Cristo se dobre todo joelho e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Então Jesus é o Senhor, invoque o Senhor e os seus gigantes serão destruídos. Glória a Deus, aleluias. Então para finalizar, nós vemos aí que em Gênesis 9, no primeiro versículo, começa novamente, né, as pessoas, né, um novo mundo, e Deus dá a mesma sentença que ele dá em Gênesis 1:28 para o homem. Lá em Gênesis 1:28 ele deu, multiplicai, crescei, enchei a terra e sujeitai-a. Em Gênesis 9, logo no comecinho, Deus dá a mesma sentença, porém ele tira o sujeitai-a, porque o mundo, infelizmente, mesmo após o dilúvio, Satanás já estava nas regiões celestes governando o mundo, né? Então Deus não pôde falar para o homem para sujeitar a terra, porque Satanás já estava a sujeitando, né? Então
Ele só pôde dizer: crescei e multiplicai, né? Então, infelizmente, Satanás já estava nas regiões celestes, governando mesmo o novo mundo que surgiu, né? Mas a salvação viria, né? Viria. Jesus Cristo viria para reconquistar tudo isso. Então, aí que tá. O Senhor vai voltar e vai guardar aqueles que estão invocando o nome do Senhor Jesus Cristo. E esse Senhor vai nos guardar e vai nos galardoar como representante seu para governar e fazer o que Adão não cumpriu. Amém? Glória a Deus.